Exatamente. E mesmo naqueles que, conforme foi falado aqui antes, né, além de sermos delegados e profissionais da saúde, somos militantes. Principalmente em relação aos militantes. Quer ver? Eu vou falar uma série de paradoxos aqui, que eu vejo, e que se a gente não resolver esses paradoxos, nós não vamos avançar. O primeiro paradoxo é falarmos em frente estadual de drogas e direitos humanos. Por que um paradoxo? Porque o outro campo da internação compulsória, da internação involuntária, eles também utilizam, né, como argumento que eles estão na luta pelos direitos humanos. Aliás, a luta pelos direitos humanos é um leque imenso. Eu gostei muito daquele organograma que você fez. Você pode repetir? Porque eu saquei uma parada ali que é sensacional. Vocês reparam, isso tudo aqui é direitos humanos. Tem um ponto de aproximação dele com outros discursos, mas tem um ponto lá que é de total separação. Quem está aqui é dos direitos humanos, mas está totalmente separado de quem está nesse lado da segurança pública. Você pode ter um lado da segurança pública. Vocês estão ligados no que eu estou falando? É isso aí. Então, repara, esse paradoxo a gente vê nos jornais. Ontem, por exemplo, no jornal Globo, tinha uma matéria falando das torturas e da violência dentro da área do UPP da Massinha, e ao lado tinha uma carta, um manifesto a favor das UPPs, assinado por diversos defensores de direitos humanos. Mas só havia lá os nomes, não vou nominar, né? Porque eles assinaram, está no documento. Isso não é um paradoxo? É um paradoxo, mas esse paradoxo se resolve em alguns discursos da seguinte forma: o problema não é o UPP, né? O problema não é a internação compulsória, o problema é quem está operando isso. O desvio se dá no profissional da internação compulsória que não sabe fazer o seu serviço, do profissional, do policial da UPP, né, que não entendeu, né, a urbanidade necessária que se faz numa ocupação militarizada de um território pobre. Outro dia, olha só, aliás, quero convidá-los, dia 29, vou estar com o desembargador Ciro Darlan lá no IAB, para a gente falar sobre a guerra às drogas e os amarildos, né? Essa é a parte da noite. Mas vai passar um filme onde um fotógrafo, que ainda não consegui pegar o nome dele, ele fala, ele é um fotógrafo que mora dentro de uma comunidade, acho que ele é da Maré. Ele diz o seguinte, eu acho que é o Léo. O primo dele foi assassinado. Pô, o cara falou uma frase que é sensacional, sempre a gente tem que, não podemos deixar nunca de falar isso. Ele diz o seguinte: responsabilizar os efeitos, né, da guerra às drogas na violência do policial é a mesma coisa de querer explicar a escravidão através do comportamento dos capitães do mato. Estão ligados do que eu estou falando? Todo mundo está... Hoje as ruas todas falam em violência dos policiais, a garotada está nas ruas, está todo mundo indignado com a violência policial. Mas como vamos falar? Vamos legalizar as drogas para acabar com esse problema? Aí divide. Não, mas espera aí, com que droga? Como é que vai ser? Vai vender aonde? Pô, tá ligado? É isso, cara. Esse é o paradoxo, né? Porque a gente simplesmente não vai no ponto para tentar entender o problema, né? Quem matou o Amarildo foi a guerra às drogas. Pelas mãos de quem, né, a construção será feita, né? Porque todo crime e todo criminoso é uma construção, né? Então também acho um grande paradoxo, e eu não estou dizendo aí no caso que é esse que foi o pensamento colocado pela Bia, né? Não estou dizendo isso não, tá, Bia? Mas existe esse paradoxo que é o seguinte: temos que conviver com os loucos nas ruas, mas os criminosos têm que ser encarcerados. Isso é um paradoxo. É um paradoxo que leva as pessoas a darem um prêmio para Maria da Penha de direitos humanos. Ela ganhou um prêmio de direitos humanos para levar quem agride mulher para dentro do cárcere. Agora, por que nós temos que conviver com doentes loucos fora do cárcere e temos que conviver com agressores de mulheres dentro do cárcere? Entendeu? Não dá, ou a cadeia é boa para todo mundo ou não é boa para ninguém. Não dá, é o seguinte: eu não quero a redução da maioridade penal, mas eu sou a favor da Lei Maria da Penha. Isso é um paradoxo, que se a prisão não serve para menores de 18 anos, não pode servir para agressores de mulheres. E a gente tem que entender isso. E isso não significa que nós somos a favor que homens agridam mulheres, nós não somos a favor, entendeu, disso, mas nós temos que entender que o encarceramento, além de não resolver o problema, né, das mulheres que são agredidas por homens, ainda vai criar um outro problema, que é o encarceramento desses homens. Da mesma forma que nós temos que entender, e aí assim, nós vamos acabar com um paradoxo, que da mesma forma
né, que o encarceramento, né, de pessoas que vendem substâncias proibidas não resolvem o problema das drogas. É a mesma coisa, né? É o mesmo raciocínio. Então o que nós temos que fazer? Políticas, né, públicas que efetivamente resolvam, né, os fatos, porque o crime é um fato que ocorre no ambiente social, né? E a intervenção em relação a esses fatos não se dá, né, de forma efetiva através do sistema penal, porque se o sistema penal resolvesse esses fatos, nós viveríamos num país mais pacífico do mundo, porque nós somos o 4º país que mais encarcera no mundo, 550 mil presos, né? Indo, né, lógico, ninguém segura esse país, né? Mas ainda vamos chegar no primeiro, né, mas é difícil, nos Estados Unidos. Agora o movimento dos Estados Unidos hoje é diferente. Os Estados Unidos estão tentando desencarcerar, inclusive fizeram recentemente uma política para tentar alterar, né, a legislação no sentido de diminuir o número de presos por drogas nos Estados Unidos, foi recentemente essa pesquisa. Bom, em suma, esses paradoxos nós temos que entender, né? Temos que resolver para o movimento avançar, porque senão vai ser uma bateção de cabeça danada, que é mais ou menos o que a gente vê nas ruas aí, quando a rapaziada levanta uma faixa pelo fim da impunidade. Pô, o que quer dizer pelo fim da impunidade? Aí vem aquele discurso, nós estamos prendendo mal, nós temos que prender melhor. Aí é o discurso da esquerda punitiva, que acredita que a prisão serve para político corrupto, né? Como se o sistema, aí ninguém fala do sistema capitalista, do sistema econômico, esse sistema é corrupto. Vou acabar com a corrupção sem mexer no capitalismo, vai ficar que nem naquela propaganda da caveira lá tomando cerveja na praia. Não vai conseguir, não tem como. Esse é um discurso. E a rapaziada, os militantes, nós militantes, nos iludimos com esses discursos, né? Então sugiro também a leitura do artigo da nossa presidente da LIP, Maria Dulce Caran, A Esquerda Punitiva. Está na internet. Sensacional. Resolvendo esses paradoxos, vamos avançar um pouquinho. Eu estou agora no doutorado estudando a letalidade do sistema penal. A guerra às drogas é uma metáfora. Não vamos mais falar guerra às drogas, porque não se faz guerra a coisas. Se dá tiro na maconha, não se dá tiro na cocaína, né? Não se joga uma bomba numa plantação de maconha. Vai lá, tira e bota fogo. Mas a guerra não é feita em relação às coisas, a guerra é feita em relação a pessoas. Então nós temos uma guerra em relação a pessoas. Quando se fala em guerra, essas pessoas deixam de ser pessoas, porque elas passam a ser inimigas. E o inimigo é exterminável. Eu tenho um capítulo que eu estou estudando agora, a letalidade do sistema penal, e só para vocês entenderem a necessidade da gente aprofundar o debate acerca da legalização das drogas, legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas, que é a proposta da LIP. Qualquer coisa que seja feita no outro marco é botar na responsabilidade do capitão do mato, né, toda a história da escravidão. A Anistia Internacional divulgou, no ano de 2011, 676 pessoas foram mortas através da pena capital em 20 países que ainda admitem a pena de morte no mundo. Então, contabilizaram quantas pessoas foram executadas através da pena de morte no marco legal. 20 países ainda tinham, só a China que não forneceu os dados, que a China não fornece os dados. Mas tirando a China, os 20 países que forneceram os dados, 676 pessoas em 2011. Sabe quantas pessoas morreram somente nos estados do Rio e São Paulo, a partir de ações policiais? 961 mortes. Ou seja, só os estados do Rio de Janeiro e São Paulo produziram 42% a mais de mortes que em todos os países com pena de morte no mundo. E aí que vem o grande problema, que eu estou tentando entender no doutorado. Quer dizer, como a gente consegue produzir uma letalidade em 2 estados brasileiros maior do que em todos os países que têm pena de morte legal, se no nosso país a pena de morte é proibida pela Constituição? Que problema, né? Mas é no marco dos direitos humanos. Tem um capítulo, e aí eu vou tentar, infelizmente vou ter que ser muito rápido, mas depois a gente pode aprofundar. Eu tenho um capítulo chamado Vida. Tanto é que uma das hipóteses que eu trabalho é que a polícia mata, mas quem enterra é o judiciário. Existe um sistema que legitima essas mortes, e que perpassa por outras agências que não são as agências policiais.
Entra aí o Ministério Público, que pede um arquivamento do auto de resistência. O Judiciário, que faz o controle, né? Mas que acaba que esses autos de resistência são referendados na forma da legítima defesa do policial e são arquivados. Então dizer que essa violência, que o problema dela está toda na polícia, é mentira. Nós temos que ver até onde outras agências e a própria sociedade, né, referenda essa letalidade, onde que ela confirma a existência de vidas matáveis no nosso ambiente social. Isso se dá em diversos momentos. Na Maré, quando a polícia entra e mata 10, a primeira pergunta que a imprensa faz é quantos tinham antecedentes criminais. Ah, com 5 traficantes. Então, peraí, então, vamos falar aqui. Temos 5 mortos para nos preocupar, porque essas outras 5 não são, né, dignas da nossa preocupação, porque são vidas matáveis. A mesma coisa, quando o helicóptero da Polícia Civil vai, né, e atira com armamento militar para dentro da favela, na caça a um traficante de nome matemático, todo o discurso é em cima do perigo que os moradores ficaram expostos naquela caça. A caça, porra, caça é normal, o caçar traficante é normal. Mas o perigo não é caçar traficante. E aí surge o Amarildo. Eu fiquei bobo quando se tenta construir na figura do Amarildo e da sua família a condição de traficante. Porque isso, na minha cabeça ingênua, levaria muito mais, né, a colocar a investigação voltada para a responsabilidade da polícia. Mas aí, MC Leonardo, o cara é bom. Ele falou, não, Zacone, peraí, isso pode ser lá no lado do direito. Mas, pô, perante a sociedade, identificado o cara como traficante, o seu desaparecimento perde muito da sua relevância. Matável. Sabe quando começa a construção das pessoas matáveis no ambiente social? De forma mais forte, evidentemente, é no nazismo. Né? O nazismo é um marco, né, da criação dessa vida que não merece viver. E é interessante que todo o projeto de eugenia que foi construída, né, durante o nazismo veio inicialmente de um artigo que o George Agamben ele chama atenção para isso, né, que é um artigo do Binding, que é um jurista, junto com um médico, Alfred Hook. Esse artigo chamava Autorização do Aniquilamento da Vida Indigna de Ser Vivida. Esse artigo, Autorização do Aniquilamento da Vida Indigna de Ser Vivida, era um artigo, digamos assim, simples na medida em que ele propunha só a não criminalização da eutanásia. E aí o professor Zaffaroni, quando faz uma leitura desse artigo, ele diz o seguinte, que nós temos que tomar cuidado quando nós produzimos conhecimento. Porque às vezes a gente produz o conhecimento para uma determinada finalidade e abrimos campo, deixamos campo para a apropriação desse conhecimento para outras finalidades que não a nossa. Esses autores queriam simplesmente escrever um artigo dizendo o seguinte, se alguém desliga a máquina no procedimento da eutanásia, isso não poderia ser criminalizado porque aquela vida que seria o objeto de proteção do direito, ela não podia prosperar. Então essas vidas que não podem prosperar, elas são indignas de serem vividas e, portanto, o direito não pode tutelá-las. Né? É engraçado que aqui entra a questão da cura, né? Porque a cessação do sofrimento pelaquela pessoa que tinha vida mantida pela máquina, ela é considerada por esses autores, né, como uma forma de cura. Cessar o sofrer é a cura. Desaparecer com os matáveis é a cura, é a salvação. Por isso que ninguém se escandaliza. Né? Esse marco salvacionista que vem lá do cristianismo. Então, são questões profundas que a gente tem que entender para nós podermos avançar em força, né, nesse encontro, né, da militância. Né? O marco acadêmico é importante e fazer o corte nesses paradoxos que não tem mais como prosperar, porque enquanto a gente tiver ainda na crença em direitos universais, a dignidade, ninguém nasce digno. Nenhum de nós nasceu digno. A dignidade é um estatuto político, ela é construída politicamente. E eu acho que agora o grande avanço, se nós queremos realmente aprofundarmos, né, esse movimento, né, da frente estadual Drogas e Direitos Humanos, é se nós começarmos a nos preocupar
com os indígenas. Eu quero saber que horas que à frente nós vamos levantar uma voz para defender um traficante de drogas. É difícil, hein? Não é fácil não. Né? Mas no dia que a sociedade chegar nesse marco, falar o seguinte: nós estamos em defesa dos traficantes de drogas. Assumir. Por quê? Porque quando os traficantes de drogas tiverem os seus direitos preservados, quando os presos que são construídos no ambiente social como os mais perigosos, como os mais indignos, não existe figura mais indigna do que quem está morando em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, e até no Bangu 8, que tem os policiais, que aí cai também na indignidade. Né? No dia que os direitos dos presos foram preservados, o direito de toda a sociedade o será. Fora isso, nós vamos estar sempre no marco da exceção. Direitos para todos, menos para aqueles. Esse menos para aqueles é a exceção que se abre no marco do direito, né? E essa exceção é que faz com que o poder punitivo, né, ele vai crescer como uma metástase, e aí quando a bala de borracha come na manifestação, a garotada grita, ai, 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 ui, ui, ui. Mas, pô, quando a bala de verdade está comendo dentro das favelas, ninguém dava um grito. Então está na hora da gente avançar também em entender que o primeiro direito que tem que ser preservado é o do outro, né? Depois o nosso. Então acho que é nesse marco que a LIP se coloca. Né? A legalização das drogas hoje é uma necessidade para a gente resolver todos os problemas relacionados, né, a encarceramento, porque o tema é a criminalização da pobreza. Não temos como reduzir a criminalização da pobreza tentando ampliar o marco da criminalização para setores que nunca foram atingidos e nunca serão pela seletividade. Políticos corruptos, né? Não adianta. Isso não vai resolver, o sistema é seletivo. Então só tem um marco. Para diminuir a criminalidade, nós temos que rasgar algumas páginas do Código Penal e das leis penais. Isso é a coisa mais fácil. Quer diminuir a criminalidade? Vamos descriminalizar condutas. Isso diminui. E se nós fizermos isso com as drogas, agora isso não dá no marco somente da descriminalização do usuário. Não dá. Não dá. Então nós temos que... Aí a coisa tem que ser... Não adianta a gente ficar também em cima do muro. Quem fica em cima do muro é caco de vidro. E quem fica em cima do muro pode cair para os dois lados. Né? Então está na hora da gente assumir um discurso que efetivamente resolva, né, essa criminalização da pobreza no Brasil, principalmente no marco da proibição das drogas. E o Renato Cinco, que está aí, ele resgatou um debate que estava lá perdido. Né? O Nilo Batista já tinha escrito um artigo sobre isso, mas foi o Renato que está resgatando hoje, né, a vinculação da criminalização às drogas no Brasil no marco do racismo. Né? O Brasil foi o primeiro país do mundo a proibir a maconha. 1830, 100 anos antes dos Estados Unidos. Né? Isso o Renato está resgatando, porque foi lá através de uma postura municipal do Império, que estava lá, né? É proibido aos escravos e a qualquer pessoa, primeiro aos escravos, depois a qualquer pessoa, o pito do pando. O pito do pando, que era o comportamento de se usar maconha, né? Depois, isso em 1830, quase 70 anos depois, 80 anos depois, 1910, talvez, 8, não me lembro, quando foi a Convenção de Xangai, que foi a primeira convenção a proibir o ópio e seus derivados, uma comissão brasileira vai para lá, porque a primeira comissão internacional para proibir drogas visava somente o ópio e seus derivados. Conseguiram colocar lá, a Inglaterra conseguiu botar cocaína para dar uma sacudida no mercado farmacêutico alemão, que trabalhava com a cocaína e tal, tinha toda uma disputa de comércio, proibiram a cocaína também, e a comissão brasileira foi até lá com a missão de proibir a maconha, com o seguinte argumento: a maconha deixa as pessoas débeis mentais. Está aí, está a prova, ela é fumada pelos escravos. Os negros, agora, né? Os negros são débeis mentais. Aliás, isso foi repetido, não com essas mesmas palavras, pelo presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria naquele programa Na Moral. Né? Aí não é débil mental, aí é surto psicótico, aí, né, começa a dar outra roupagem para, porque, né, que a maconha... Né? Esse discurso está aí, esse discurso não foi do problema, segundo o nosso entendimento da LIP, eu estou aqui como representante da LIP, para que, se nós queremos realmente acabar, né, ou reduzir, acabar não, porque para acabar vamos ter que acabar com muitas outras coisas primeiro, mas reduzir a questão da criminalização da pobreza,
né, vai ser através da legalização, né, do comércio, da produção, do comércio, do consumo de todas essas substâncias. Tá bom? Muito obrigado.